Ô, Bia, eu também queria falar de um caso recente agora que tá rolando agora, né? E a partir desse caso eu queria refletir, porque tá acontecendo muito isso, principalmente aqui no Brasil. Você já assistiu a série Adolescência? Assistia, É. assistia. O que que E você achou da série? eu gostei muito, estou esperando a continuação, Uhum, que muita coisa ali ficou aberto, sim. né? Me deu vontade de ver. E o que eu achei interessante, e na época eu fiz até um comentário sobre a série, eu gostei muito. E me trouxe uma coisa que, assim, existe um mundo paralelo, principalmente de crianças e adolescentes, do qual os responsáveis desconhecem. Hum. Eu não sei se você lembra da série. Teve uma hora que o policial estava indo lá na escola, não sei o quê. O filho do policial chegou para ele e falou assim: Você não está entendendo nada. O filho do policial, Sim, lembro. veja a palavra em céu, veja não sei o quê, procura por aí. O policial de carreira, né? E o filho chega, você está todo errado, Uhum, né? Dando a dica: Pai, se sim. você não for por aqui, você não vai achar nada. E eu fico pensando que se a gente hoje não tiver, se os pais não entenderem que existe um universo paralelo digital que abriga adolescentes e que a adolescência é uma fase muito difícil, porque é a fase que você está começando a deixar de ser criança, mas você ainda não é adulto, você tem que se libertar dos pais, é uma fase, é um rito de transição, a adolescência, e você tem que se vincular a grupos. Se isso não for muito bem feito, você vai ter grupos que você é um vínculo que vai te dar a ilusão de você estar sendo aceito num lugar que não é legal. Hum. E isso escancara que existem grupos muito radicais, em todos os sentidos, que capturam esses adolescentes muito fácil. Que é fácil. Você pega o adolescente é inseguro por natureza, ele está mudando voz, ele está mudando face, ele não tem ainda as habilidades sociais, ele vai ter que aprender, ele tem que pertencer a um grupo, ele não tem a coisa da maturidade cerebral. Então é muito fácil capturar. E a captura vem através de comunidades que são criadas. Tinha uma que eles tinham uma conta que era secreta para os pais não verem. É, não tem noção nenhuma. E não tem mais como você ser um pai ou uma mãe responsável sem você saber disso. Existe no Instagram uma juíza, a Vanessa Cavalieri, que ela tem um Instagram que é protocolo eu te vejo, eu te vejo, eu te importo. Eu te Eu me vejo, eu importo, me eu te importo. vejo. É Vanessa Cavalieri. E ela fala isso, que não, e ela é da vara de. Eu te vejo, protocolo eu te vejo. Que ali ela ensina aos pais, pelo amor de Deus, vocês têm que saber o mínimo, o básico. E ela é uma juíza de infância e Isso adolescência. Ela é, sabe a isso consequência é que isso muito traz. perigoso, né? E não tem mais. Aí a pessoa fala assim: mas eu ainda tenho que dar conta de ver isso. Pois é. O, Em e, tempo e- digital tem que dar conta, porque você não sabe. Porque muitas vezes teu filho está ali numa comunidade que quem está governando aquilo é um adulto. E fazendo um exércitozinho ali do que ele quer, manipulando mesmo. Você se lembra do. Talvez você não vá lembrar do jogo da baleia azul? Lembro, lembro. Aquilo era capturado, eram adultos que capturavam, faziam testes para a criança chegar ao ponto de se matar ou fazer tarefas. Era um sistema de captura de terroristas. Porque um cara que é capaz de cumprir tudo que está sendo dito. Não, você vai agora lá e você vai dar um tapa lá e cortar seu amigo. O Uhum. cara vai, você não sei o que lá. E agora você está pronto para se matar para provar que é isso, isso, isso. Quando via que o cara ia para via de fato, não, vou te dar uma outra coisa, uma coisa que você vai ser importante, uma causa, que você vai morrer pela causa. Você pega um terrorista. Aquele jogo da baleia capturou terroristas ingleses. E eu não sei se você se lembra, na época, a Al-Qaeda tinha vídeos de qualidade de cinema. É mesmo? De cinema, como propaganda. Era uma coisa absurda como eles capturavam. E não eram só
gente do mundo árabe, do mundo ali do Oriente, não era. Captura de jovens de classe média da Europa, da Inglaterra. Então, assim, a gente tem que parar de ver as coisas superficiais. A internet, ela possibilita muito essa galera de existir. E você mesmo falou, porque recentemente agora teve um caso de um casal, adolescente, que eles era desses grupos aí e tudo mais, e eles mataram e esquartejaram adolescente. Sim. Esquartejaram a ex, chamava Nicole, a vítima, né? Deus a tenha. E é muito recente agora e tá passando ainda para, não sei, se não me engano, eles estão foragidos, ainda não tem as fotos e tudo mais. Só que é uma banalização da violência. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.